O arquiteto, né, quando faz a sua própria casa, em geral, ele tem outras questões, né? Uma casa, essa que você está enfocando, aquela do arquiteto que ele fez para ele, deve conter, nesse horizonte poético e lírico, altos ideais que servem para você transpor para essa verdadeira casa que vai construir a cidade, que seria a casa para todos. Né? Você não tem um cliente para dizer, eu quero copa, cozinha, isso, aquilo. Você não pode jogar culpa Você em ninguém. não pode jogar culpa em ninguém. Tanto é que tem muito arquiteto que não projeta a sua própria casa. Compra uma casa, dá uma reformadinha, ou vai para um apartamento. Que ano foi projetada essa casa? 1972. Em 72 eu fiz o projeto e a obra começou em 73. Ficou pronto em 75. Quem me encomendou esse projeto foi a minha cunhada. Um ano e meio depois de começar a obra, eles se separaram. Aí ela resolveu ir morar em Paris. A obra continuou, né? Quando ficou pronta, a Marlene e eu viemos morar aqui. Quer dizer, foi uma circunstância muito favorável essa, porque eu era muito jovem ainda, tinha 28 anos quando eu comecei o projeto, só. Né? Tive um bom cliente com um terreno muito bonito para fazer um bom projeto, né? Com muita liberdade. E fiz uma casa, quer dizer, com uma liberdade, uma tranquilidade que dificilmente eu teria, né, se fosse fazer para mim mesmo. O programa de necessidades do cliente era um programa simples, né? Sala, né? 4 quartos, né? Me foi pedido, 4 quartos, uma suíte mais um banheiro, coisa mais ou menos simples. E o máximo de áreas abertas externas. Né? O terreno tem 2.000 metros quadrados, 2.250. Né? Então, o programa dava, e acabou sendo resolvido com 400 metros quadrados, né? De áreas úteis. Isso dava margem, antes até de eu fazer o projeto, já dava margem a perceber que a gente ia ter um grande e expressivo jardim. Se a gente for rodando, você acaba vendo jardim, né, praticamente em toda a volta. Né? É uma coisa que orientou o desenho. A decisão, até por essa casca de cobertura, apoiada só nas 4 extremidades, né? Tem uma extremidade ali com apoio, outra ali, outra lá e outra lá. Com isso, com essa casca, uma coisa que pela curva, você faz uma coisa muito leve, muito aberta, um vão livre, tem um vão livre de 25 por 17. O terreno tinha um desnível pequeno, relativamente pequeno. Ponto mais alto no vértice lá de cima e o mais baixo no outro vértice, na entrada. Esse caimento suave foi trabalhado com patamares. Um patamar é aquele que está ali atrás, onde está o gramado, né? Numa cota de nível, que é exatamente essa cota de nível desse piso aqui de cima.
Um piso intermediário aqui, onde tem sala, continuando com terraço e piscina, e um nível abaixo, onde você tem jantar e serviço e garagem. 2 torres, né, hidráulicas, essa torre, mais essa torre aqui, concentrando banheiros, toda a água, encanamento concentrado em 2 torres. Com isso, quer dizer, esses são os espaços obrigatoriamente fechados da casa, é banheiro. O resto pode ficar aberto. Você pode percorrer esse espaço todo nessa direção, você não tem que voltar, né, no sentido oposto, necessariamente. Você pode continuar por um percurso alternativo, aí passando pelo pomar, vai pelo gramado e vai descer aqui. Quer dizer, a ideia de você ter sempre possibilidade de ir adiante nos percursos, não ter nenhum dead end, beco sem saída, evitar o beco sem saída. A ideia do grande espaço interno comum, né, é uma ideia da arquitetura em São Paulo, naqueles anos 60, 70, muito nítida, né, onde a família ia ensaiar um tipo de relacionamento já mais livre, mais aberto. A casa é generosa, tem uma área construída grande, mas é um espaço só. A gente está conversando aqui, né, e a Marlene está sentada ali na sala, a 14 metros de distância, mas participando da conversa, né? Então tem uma coisa de uma certa Integração, talvez. uma certa intimidade, né, que não é a intimidade do espaço pequenininho, fechado, protegido. Eu vinha de ambientes bem tradicionais, bem separados entre o privado e o público, aquela coisa do social, a gente falava, né? Área social, área íntima. Então, eu vim desse tipo de ambiente. Foi bastante complicado no começo. E aí eu resolvi fazer essa pesquisa, que foi meu mestrado, e depois escolhi 44 casas que eu considerei casas de vanguarda, porque elas tinham alguma coisa que avançava, que evoluía em termos da residência. Você encontra traços em comum nessa arquitetura de vanguarda? Ah, sim. Por exemplo? Eu acho, uma delas é essa coisa do microclima, que em São Paulo é uma característica, que o Artiga já tinha colocado. Quer dizer, todas as casas têm voltadas para o interior, embora tenham uma relação com a cidade, mas elas têm um microclima. Quer dizer, existe aqui uma possibilidade única que você não vai encontrar em outras casas. Ao mesmo tempo, eu acho que o fato de São Paulo não ter tido a oportunidade de fazer espaços públicos importantes nesse período, nessa época, os arquitetos que fizeram essas casas tiveram um grande empenho em fazer alguma coisa que fosse expressão autoral, e todas elas têm essa característica. Espaços mais ou menos públicos. Onde não dava para fazer espaço público, fazer a casa ser um modelo de vida. Então, todas elas têm muito essa característica de ser um modelo de como viver em São Paulo. Uma fala muito comum em memoriais descritivos de casas, né, dos anos 60, 70, que começava assim o memorial: esta casa é uma praça. Essa ideia da casa como praça era recorrente. É verdade. Né? Tem a ver com isso. Né?
espaço estanque, privado. Graças a Deus que não temos essa experiência, não sentimos nenhuma vez a falta dos filhos na casa. Assim, além da parte afetiva, não foi uma coisa que fisicamente foi percebida, porque imediatamente a gente foi ocupando, virou estúdio de um, escritório do outro. A casa não para, nunca fica nunca fica vazia. vazia. Agora, com a experiência dos netos que estão chegando, a gente vai ter crianças aqui brincando de novo. Então, e eu vejo que as crianças aqui, eles rapidamente estão engatinhando, mas já querem subir essa escada, quer dizer, quando estão. Que foi a experiência das minhas filhas. E, ao mesmo tempo, eu acho assim, que elas, por causa desse espaço, puderam ser pessoas muito livres no que elas queriam, desejar realmente o que queriam e não ficar dentro de um universo fechado e que tem regras, etc. O fato de não haver delimitação tão forte dá muita liberdade para a criança, né? Brincar, descobrir. Pouca barreira. A Bola é uma casa feita em cima de uma casa que eu já tinha aí embaixo, que eu já tinha aqui no chão. E foi uma maquete que era para destruir depois, era uma coisa que era para ser de lona e tábuas, uma construção bem provisória. E durante o fazer ela foi virando sólida, porque nós fomos fazendo em argamassa armada, que é um cimento fino. O programa é um programa de classe média alta, quer dizer, cada quarto com seu banheiro, tem lavabo social, etc. A ideia foi fazer um apartamento de luxo, porém compacto. Eu acho isso é coisa de hippie dos anos 80, 60. Achava que os ricos iam querer diminuir seus domínios, porque a cidade já fornece tudo que precisa. Gosto muito daqui, embora seja horrível por fora, esteticamente, né? Aqui dentro é perfeito, não tem. E eu gosto muito da qualidade do espaço, da estética dele, do não ter coisas. Quantos metros quadrados na Paula? Essa aqui tem 100 metros quadrados de piso. Sim. E quantos quartos? 3. Mas é tudo. Ela deveria ter 10 metros de diâmetro e tem só 8. Então seriam 170 a 200 metros quadrados de piso. Então essa daqui é menor, bem menor. O sonho era fazer um módulo que já fosse completo, né? Como um automóvel, que você já compra, você escolhe o modelo, o equipamento interno e já vem com tudo. Né? Coisas do sonho metabolista, quando o homem chegou na Lua, muitos arquitetos acharam que a tecnologia da construção do cimento, do tijolo ia acabar. Acabar não, ia evoluir para alguma coisa mais leve. E não aconteceu. A espessura desse material que é cimento, que se chama argamassa armada. Isso aqui é a tampa da caixa d'água. Então a espessura dessa casca externa é essa. Quer dizer, um pouquinho mais que isso, porque a espessura do ferro. Isso aqui é uma janela do quarto, uma escotilha que tem a cama aqui embaixo. Aí. A entrada não é por aqui, tem porta. Então é tudo feito assim, a ideia de ter tudo já integrado, tá vendo? As luminárias, tudo já integrado na construção. Então esse é o quarto com aquela janela. E tem outras janelas externas também, claro. Entendi.
Então, o fogão também foi feito tudo com peças compradas, foi tudo montado aqui, né? E aqui é uma geladeira também. A geladeira o que é? Um quarto isolado termicamente e o motor dela fica longe, fica na lavanderia secando roupa. Aqui tem uma lavanderia e o motor da geladeira fica aqui no alto secando roupa. Tem lá. A procura sempre foi de conseguir fazer o apartamento o mais leve possível, porque ele seria feito na fábrica e transportado. Então, o pensamento sempre foi de mínimo também em termos de peso. E nenhum volume é mais leve do que a esfera. E depois a ideia de que várias bolas colocadas formando um prédio de apartamento, existe sempre o vazio entre uma e outra, que garante a individualidade, a privacidade, a casa não, o apartamento não geminado, que é um produto que não existe até hoje, porém. A ideia de um Copan muito mais comprido até que o Copan e mais alto, só que todo vazado e deixando o solo da cidade livre e esses edifícios não dependendo só do lote pequeno, do lote urbano, mas sim passando por cima misturando público e privado, isto é, construir áreas públicas em cima do privado e áreas privadas em cima do público. E tudo eu queria fazer de uma forma não conhecida. Então, até as privadas eu fiz para conhecer tudo que tinha dentro de uma habitação, né? E pensar de outra forma. O que mais? Podia mostrar esse jardim suspenso que eu falei. Aqui. Então, a ideia é que todos esses vizinhos tivessem jardins altos, jardins suspensos, né? E aqui, esses aqui também. E o único que tem sou eu mesmo, que é esse aí. O projeto é de que ano? 72. E eu fiquei tão entusiasmado que eu fechei meu escritório, que era um escritório de bastante sucesso. E eu fazia arquitetura muito mais parecida com o que se faz hoje, que é a coisa da fantasia, do Frank Gehry, do Zaha Hadid, essas arquiteturas escultóricas. E eu, quando fiz 30 anos lá na Antiguidade, eu pensei, mas isso é um contrassenso, o mundo está indo para a economia, está indo para o menos, como é que a gente vai fazer essa... E comecei a criticar o meu próprio trabalho e fechei o escritório para procurar uma coisa mais racionalista. Bom, então a ideia é que o prédio de apartamento você tenha sempre o vazado que faz a individualidade do apartamento. E a ideia é que você tenha isso feito na fábrica, montado aqui no chão e levantado e plugado numa estrutura. E se amanhã sai um modelo novo, você tira, desmonta e leva embora. Ainda tenho certas veleidades de que isso venha a ser uma coisa, mas eu não acho lá muito importante. Eu acho que muito mais importante é o conceito do urbanismo, de você poder misturar público e privado, não ter essa coisa do lote urbano fixando o tamanho do edifício, que as coisas pudessem ser muito mais fluidas, né? Eu acho que eu me considero hoje um artista cuja arte é a arquitetura. Então, a arquitetura, para mim, é uma coisa muito mais da arte do que das necessidades humanas, né? Porque se a gente vai pensar, claro que a gente na favela tem arquitetura, mas é uma coisa que é mais afeita talvez à engenharia, a capacidade de fazer com menos dinheiro. Bom, acho que os colegas aí não vão gostar dessa ideia, né? Eu mesmo não gosto dessa ideia, que a arquitetura é um pouco supérfluo, né? E hoje em dia,
ela está num momento que se dedicou ao supérfluo, né? E esse supérfluo mudou cidades, como Bilbao, se é que a arte é supérflua. E talvez a arte seja supérflua quando a gente fala em fome, mas, enfim. No caso, eu já tinha 4 filhos quando eu fiz aquela casa. Era mais para eles se divertirem, a casa com o sentido mais possível de gozo do lugar e por dentro e por fora. Bairro, tudo isso para criança. Mas a motivação, além dessa, do gozo da vida e da visão lúdica da casa, etc., para as crianças, espaço. Na ocasião, nós estávamos muito envolvidos nos anos 60, final dos anos 50, com a ideia de pré-fabricação e tudo isso. O que aconteceu é que eu adotei uma técnica de rigorosa método construtivo, modulado, etc., etc., como se faz para repetir peças da pré-fabricação, um ensaio. E fiz também aquilo tudo em concreto armado, uma vez que seria pré-fabricado, a hipótese. E tem principalmente naquela casa, e dentro desse princípio, de técnica de construção adequada para repetição, teoricamente, um sistema de instalações hidráulicas e elétricas absolutamente autônomo. Entretanto, diante de tudo isso que parece muito elogio, eu queria te dizer que, já na época, nós sabíamos que a casa contemporânea seria a casa já na vertical, do prédio de apartamentos. Não tem muito cabimento, nós estamos vendo hoje em São Paulo, você imaginar morar assim, numa visão um tanto campestre da casa. Isso. Já havia essa consciência. Entretanto, fazia-se essas casas idealizadas. Eu não moro mais lá, mas meu filho Lito mora lá. Então, né, o que acontece aqui? A casa acho que é dividida em 3 nichos, né? Você tem aquela varanda de entrada, os serviços e quartos no centro e essa grande sala aqui que você tem dividida em 3 partes. Uma sala de jantar, uma sala de visita e um escritório. E todos os ambientes íntimos, vamos dizer que é a parte central, onde tem os quartos, os banheiros, elas se comunicam com a sala e com aquela grande varanda que é uma área de circulação. Se você entrar aqui, por exemplo, né? Esse aqui foi transformado numa sala, mas originalmente ele era, se você olhar, aqui tem uma parede, né? Tinha uma parede. Você vê aqui, você pode notar que foi tirada uma parede, que ela fechava o ambiente aqui, uma parede igual a essas. E você vinha para essa área comum a esses 3 quartos, aqui é o terceiro quarto. Essa área comum aqui a esses 3 quartos. Esse banheiro é o banheiro para todos os quartos? Para 3 quartos, para 3 dormitórios aqui. Ó. Você tem um lavabo, um chuveiro, uma pia e um chuveirão. Nem precisa dar luz. Né? E aí você tem 1, 2 quartos e o terceiro quarto que se comunica aqui. Que foi tirada aquela parede e virou uma sala de televisão. É isso aí, ó. Saía daí, imagina aí. Na época o Paulo tinha 3 meninos, um aqui, outro aqui, com esse banheiro comum para os 3 meninos. Uma menina e o casal era lá. Então você vem aqui no quarto da menina, a gente pode ver como foi configurada essa proposta, né?
Que antigamente, se você vê, a escrivaninha era de alvenaria, assim, ó, de concreto, na mesma espessura das paredes, né? Tanto a estante também, ó. Então isso aqui eu acho que é uma unidade filho, né? Que você tem essa escrivaninha, a cama, e os quartos, os outros 3 dos meninos, eles acabam aqui, basicamente. É esse tamanho. Esse, por ser um único quarto da menina, ele é uma suítezinha. Aí você tem aqui o banheiro e o chuveiro dele, né? Tem um armarião. E as coisas concebidas no papel funcionaram na vida real? Bem, eu te falei que a motivação principal era a alegria das crianças e da vida doméstica. Uma casa lúdica. Quando é lúdico, tudo funciona. Portanto, não é que é funcional, é que você desfruta, não é? E aí passa a ser funcional tanto quanto uma bola, uma coisa mais incômoda do que uma bola que não fica parada, por isso mesmo joga-se futebol, né? O que é difícil passa a ser o motivo do jogo, da graça. Mas o que eu quero te contar sobre o funcional é o seguinte. Nasceu já nessa casa um 5º filho meu, a Joana. Bom, a Joana fez o seguinte, pegou um tapete, cobriu assim a privadinha com o tapete, levou, porque tinha uma tomada lá dentro, uma mesinha com um abajur, ligou lá dentro, levou a estante do Tesouro da Juventude e ficou morando 6 meses lá, favelou num banheirinho, interditou, todo mundo deixou. Ia de noite, dormia lá com um travesseirinho em cima daquele tapete, você acredita? E passava o dia na casinha dela, lendo o livro, que ela não sabia ler, mas ficava folheando o livro. Então, ela inventou, A casa dela. favelou-se, fez encurtiçou o palácio que o pai tinha feito. Uma brincadeira maravilhosa, para você ver esse contraponto, o funcional e o que é, não é? A função... Nós não dependemos da função, a função é que depende de nós, não é? Onde a Joana fazia as brincadeiras dela, é tão engraçado que eu acho que é mais ou menos o que a Sofia hoje, minha filha, faz. Ela fez daqui o cantinho dela mesmo, a casinha dela aqui, acho que a intimidade dela e tal, a brincadeira dela tá aqui. Ela acaba botando os cacarecos dela, os pôsteres. Você faria uma casa para você hoje em dia? De jeito nenhum. Por quê? Eu acho uma tolice. O que eu não acho tolice e tem cabimento, você imaginar que possa ser tolice, é viver e morar. Então você põe lá dentro a sua tralha, mas você pode morar em qualquer lugar. Eu acho como privilégio da ideia de cidade contemporânea, que no fundo é a motivação fundamental da arquitetura, construir a cidade contemporânea, tornar o planeta habitável, porque por si a natureza não é? Você teria que imaginar que tem casa em qualquer lugar. A sua mobilidade é a principal virtude da vida urbana. Você vai para qualquer lugar e encontra lá uma casa, aluga, faz o que quiser. Aí entram questões assim, quem disse que existe casa popular? É uma coisa estúpida você imaginar a casa popular. Se vai ter telefone, luz elétrica, esgoto, água potável, ela é contemporânea. Você não pode fazer quilowatts popular, que dá choque de vez em quando. Não existe isso. Se você realizar uma casa urbana hoje, ela é uma casa. Portanto, nada mais revolucionário na essência da palavra, da transformação ideal para contemplar os altos desígnios do homem, etc. No caso, a cidade para todos. É justamente você abolir esse tipo de engodo que torna, de fato, a casa uma prebenda. Né? Essa ideia de minha casa, minha vida, por exemplo, é uma condenação do cara alimentar um sonho estúpido, não é esse o sonho. Ninguém gosta de dormir na rua, mas não vai empenhar a vida para possuir uma pobre casa de 40 metros quadrados do 30º andar. Isso é uma estupidez. Qual é a virtude, se há
fundamental de uma casa hoje? Você podia dizer que é o endereço. Né? Se eu te disser que moro numa casa assim, que tem um telhado assim, uma janela não sei o quê, você pode ficar olhando e dizendo grande coisa. Mas se eu te disser eu moro em Ipanema, você fala, aham, não é? Que maravilha. Assim também, se eu moro na Praça da República, estou feito. E isso é justamente o que não se leva em conta nesses... Não se leva em conta nesses planos de fazer só tantas mil casas, não se fala na qualidade da casa. Portanto, nós estamos enfiados numa questão essa. A sua casa, o ideal de casa, a casa contemporânea, a cidade para todos. Uma questão que mostra que a arquitetura é, antes de mais nada, uma questão política. Projetei essa casa em 92. 94 eu estava aqui. 94 eu mudei para cá. Mudou para cá. É. Eu tenho 4 quartos lá embaixo, 4 suítes, tem 2 quartos empregados. É uma casa bastante, um programa bastante comum, né? São 2 telhas com isopor no meio. Isso foi a parte mais complicada da estrutura. Porque tudo isso que você está vendo, os estágios, isso era bastante simples, pensando estruturalmente, né? Mas isso aqui era muito difícil. Então foram feitas várias longarinas e colocadas as telhas de cima. Depois, com macacos hidráulicos, nós levantamos essas longarinas para pregar essa de baixo. Então ela ficou tensionada, ela ficou puxada, como se fosse uma laje protegida. Bom, esse jardim, assim, cobre os quartos. Né? Uma parte dos quartos está aqui embaixo. Né? E aqui tem uma vista bacana, né? Apesar dessa... Eu escolhi esse terreno, tá certo que está numa rua movimentada pra caramba, mas essa vista aqui eu achava muito gostosa. A forma dessa cobertura, né? Virada para a avenida, ela, de certa forma, ameniza o ruído, porque rebate o som, né, para cima. Então, lá dentro é silencioso. Essa é uma parte recente que eu fechei aqui, instrumentálica, né? Os cortes são bem silenciosos também, porque estão abaixo da avenida. Né? Então, o som também não atrapalha muito aqui. Eu já fiz assim, né? Muitos enganos na minha vida. Casas com quartos muito pequenos, salas muito grandes, né? Eu acho que tudo tem que ter uma proporcionalidade. Né? E o programa básico, né, para qualquer casa é muito simples e único. Né? Suas necessidades são dormir, habitar, comer, né, lavar sua roupa, né,
não sai disso, né? Agora, o organograma de uma casa, vamos dizer, uma forma clássica, essa não é clássica, né? É o seguinte, é um triângulo. Você tem que passar da habitação para o serviço sem passar pela parte social, né? E dos quartos também para a parte social, da parte social para de serviço. Isso eu aprendi na faculdade, tem que ser assim. Né? Mas meu pai não fazia, porque eu sou filho de arquiteto, né? Sim. Meu pai não fazia desse jeito. Meu pai tocava a sala no meio, quarto para um lado, cozinha para o outro, e a empregada passava ali e tal, né? Os urbanistas de plantão, eles querem eliminar os muros dos condomínios, mas cada vez mais você tem mais violência. Então, eu acho dificílimo uma coisa dessa, né? Dá certo, as pessoas ficam segregadas dentro daqueles condomínios e tal, mas você está dentro de uma cidadela, na verdade, né? Então, São Paulo acho que tem essa característica, assim, de uma cidade mais fechada mesmo, né? Acho que a casa é isso, é um ambiente também que você se sente seguro, de qualquer forma. Mesmo uma casa mais aberta do Rio de Janeiro, né? Você se sente seguro, é o teu ninho, você trabalha, volta, fica em casa. Hoje muita gente trabalha em casa, mas de certa forma é uma cidadelazinha que você tem, né? Para proteger a tua família, para você habitar, enfim. A arquitetura, para mim, é uma arte utilitária, né? Ela é uma mistura da engenharia com artes plásticas, né? E tem essa parte tecnológica, científica, que você não pode fugir, né? Estrutura, enfim, materiais de construção, né? Como construir, né? Mas, por outro lado, também ela tem, né? Vamos dizer, essa parte de engenharia, você tem a parte artística, né? Uns 30 anos, né? Igual. Sim, as cores, inclusive, né? Eu era colega de classe da Rosa no colégio público aqui na Zona Sul de São Paulo. E isso nós estamos falando de 68, 69, movimento estudantil, né? E o que era interessante aqui é que era uma espécie de território livre para as discussões dessa rapaziada. Era uma das poucas casas em que a família aceitava que toda noite tivesse uma invasão bárbara aqui, que ia terminar muito tarde, né? Em papos intermináveis e conversas em que a gente escutava muito Artigas, dava palpite sobre uma porção de coisas que a gente não entendia. E era interessante porque, imagina, isso não era comum, esse tipo de igualdade entre gente muito jovem e pessoas mais velhas e mais experientes, intelectualmente muito mais qualificadas. Isso, a arquitetura, né, o arranjo do espaço permitia muito. Quando que foi construída, cara? Essa casa era de 49. Eu não tinha nascido ainda, eu já nasci nessa casa. Meu pai tinha 34 anos quando fez o projeto dessa casa. E ela tem umas irmãs espalhadas por São Paulo. Tem uma outra muito semelhante a essa, só implantação um pouco diferente no terreno, que é do Mário Taco Bittencourt, lá
no Sumaré. E uma da Alice Bril, que é mais encolhida, mas é o mesmo princípio, né? Tem a lareira, essa coisa do bloco hidráulico, é mais ou menos a mesma composição. Digamos, mais marcante é essa de que o bloco de banheiros e da cozinha é a única coisa que, digamos, separa. Na realidade é o que determina a circulação da casa, né? Você circula em torno desse bloco, você divide o serviço, entre aspas, que ele não gostava de pensar assim, né? Porque, na realidade, o que essa casa tem de interessante é que ela não hierarquiza os espaços. O que acontece com a casa tradicional paulista, vamos dizer? Ela tem uma herança que é oligárquica, escravagista, né? Separado, então você joga o serviço para o fundo, tem a ideia de fundo de quintal. Meu pai até brincava, que fazia uma garagem no fundo como se o carro fosse um cavalo que fosse sair andando sozinho, né? Quer dizer, garagem, aí ele bota a garagem na frente. E isso é um processo que vem, uma pesquisa que vem, desde a casinha já tem isso, de você incorporar tudo que a casa necessita dentro de uma cobertura só, dentro de um bloco só, né? Então não existe essa hierarquia do que é escondido no fundo do quintal, trancado, o serviço, a sujeira, a cozinha, etc, tal, o banheiro e a área social que você tranca a porta e cobre o sofá de plástico, só abre quando tem visita, né? E o escritório era aqui em cima, né? O escritório é aqui em cima, dentro de casa. Dentro de casa. E isso também faz parte dessa ideia da casa como o escritório de vidro, como a biblioteca da FAO. Você vê que essa linguagem do particular dele é muito, vamos dizer, fixa na obra. Ela reaparece sempre na obra dele, né? Transparente, porque você está lá em cima trabalhando, hoje tem uma cortina, mas lá em cima trabalhando, você podia ver a casa, quer dizer, não isola ninguém da convivência. Uma ideia um pouco essa. Que veio para cá, na década de 40, ela era a única casa da quadra, né? Para lá tinha um terreno baldio e depois só ia ter, não tinha asfalto na rua, o bairro era... As pessoas passavam, perguntavam se aqui era fábrica, se aqui era igreja, se aqui era... Quer dizer, não identificavam isso como casa. A lógica da casa, o conceito da casa. A tradição carioca é uma tradição que vai pela Belas Artes, né? Pela mão do Lúcio Costa, a escola de arquitetura sai da reforma do ensino da Escola de Belas Artes nos anos 30, que não vinga, mas depois, enfim, de qualquer forma, forma uma geração ali dentro, ou um grupo grande de arquitetos ali dentro. São Paulo, a Escola de Arquitetura sai da Politécnica. Exatamente. E aí tem uma tradição do pensamento técnico, né? Então, resulta, de fato, num olhar sobre a arquitetura, que talvez não seja a única determinante, você tem outra, a natureza do Rio de Janeiro, que te possibilita coisa, enfim, mas São Paulo acaba tendo uma característica diferente da arquitetura carioca, que é considerada, na realidade, a arquitetura brasileira, né? O Lúcio Costa tem uma frase que ele diz assim, a arquitetura brasileira é Oscar Niemeyer. Eu acho que ele tem razão, né? Quando você pensa em arquitetura brasileira, você pensa em Oscar Niemeyer.
E outra coisa interessante é que essa casa não tem quarto de empregada. O que na época... O que na época não, o que até hoje é quase um absurdo, né? Hoje eu acho que... Porque também é uma outra coisa que é estranhíssima, porque em lugar nenhum do mundo, um apartamento, por exemplo, tem quarto de classe média, tem quarto de empregado. Em lugar nenhum do mundo, a não ser no Brasil, um edifício de apartamento tem entrada de serviço, elevador de serviço. Então, essa ideia também é uma ideia que é trazida de uma separação profunda do que é da escravatura, da casa grande senzala. E essa casa não tem quarto de empregado, ela tem 3 quartos, né? E lógico que isso daí funcionalmente foi esquisito, porque para isso a sociedade precisava estar preparada para não existir empregada, e a sociedade não estava preparada para isso. Então nós tivemos empregada, inclusive que dormiu, né? Dormiu primeiro nesse quarto interno aqui, que é porque eu e o Júlio éramos pequenos, dormíamos no quarto, depois passou a não ter mais, porque depois crescemos, etc. Minha mãe também, a casa também tinha um certo problema de umas frequências, digamos assim, meio clandestinas, que as empregadas não podiam ver. É bom explicar o que é isso. A casa, meu pai era um comunista e a casa foi frequentada há muito tempo por gente que era clandestino, membro do Partido Comunista, faziam reuniões aqui, etc. E o risco de uma empregada que dorme, que fica e que escuta e que vê, era muito grande do ponto de vista da segurança dessas pessoas, né? No período de 64 até 69, a casa ficou meio complicada, porque foi altamente vigiada, tinha carro de polícia na porta o tempo todo, então tinha uma certa dificuldade. Ele mesmo ficou fora um tempo, então tinha uma certa dificuldade de vida, né? Da utilização. Mas depois de 69, isso aqui virou em parte porque ele gostava muito de receber os jovens que eram... Em parte porque ele era um professor, né? Exatamente. Fora da universidade, ele tinha que arrumar gente que ouvisse ele falar, né? Ele tinha uma coisa que ele começou a ser professor universitário aos 23 anos de idade, quer dizer, fazia parte da vida dele, da existência dele, essa coisa do ensino, né? E a Virgínia também gostava, né? Minha mãe era uma farrista, né? Ela gostava da Mas era uma farra. Consultora sentimental. O que eu lembro muito disso era isso. O Artigas era uma pessoa que contava altas histórias e conversas sobre os temas mais variados. Não se falava de arquitetura só e nem só de política também. Se falava de tudo, né? Sim. Com ele. E com a Virgínia era uma coisa mais dos adolescentes. Mais íntima, ela era uma mãezona, né? Fazia bife quando achava que o menino estava meio maltratado, né? Pela vida, etc. A coisa mais esquizofrênica que existe no mundo pós-moderno é a coisa da privacidade, né? Porque o cara não compartilha o banheiro da própria casa com a família, com as suítes, cada um tem uma suíte, etc. Tal, e, de repente, vai no Facebook e mostra o que ele comeu no café da manhã e, sei lá, a bunda na praia, a fotografia do passaporte, que foi para Miami, etc. Então, eu acho que essa casa é o anti-tudo. Já era, na época, um pouco, com as dificuldades que a sociedade colocava, mas hoje eu acho que ela é mais complicada ainda. Quer dizer, só nós mesmos conseguimos morar aqui. Um dia, meus filhos já não morarão. Na realidade, o que você tem hoje é que essa ideia de vida privada é tão forte que hoje você tem a piscina dentro do prédio, a sala de ginástica dentro do prédio. O fulano tem uma coisa de um condomínio aí que tem em cima de um shopping center, que o cara mora no 12º, trabalha no 8º e faz compra no térreo. Quer dizer, ele pode nascer e morrer lá dentro sem ter contato com a vida no mundo. Eu acho que isso não é ideológico, isso é um drama de uma sociedade que se partiu, se dividiu.
né? Que não quer... e que hoje paga essa conta. Quer dizer, não é à toa que o menino dá o tiro na testa do outro por causa de um celular, etc., com toda essa tragédia que é a cidade. Não há como se defender disso. Se você começa com a discriminação dentro da sua própria casa, você não compartilha o banheiro com o teu filho, o que você vai compartilhar na vida social? Né? Eu acho que é um drama que é colocado para a cidade que eu não sei como resolver. Se era ideológico, acho que era sim, mas essa também é. Né? A hora que você se fecha dentro de um condomínio para ter segurança, etc., você também está adotando uma ideologia altamente conservadora em relação ao que é a sociedade. Então, eu acho que a arquitetura é, dentro da cidade, não necessariamente uma questão de pensamento social, não tem jeito. Sempre me salvo para poder dizer poeticamente aquilo que já podia ser uma linguagem científica. Eu sou um artista ignorante. Eu me prevaleço da condição de ignorante. Me faz muito bem.